na nossa vida, nós temos mais eficiência na sua elaboração, no seu desenvolvimento, e assim nós colhemos melhor os frutos de tudo aquilo que fazemos. Existe uma palavrinha na nossa vida que devemos fazê-la constantemente. Por quê? Por que eu faço isso? Por que acontece aquilo? E nós devemos entender esses porquês. Assim como nós nos alimentamos, porque desde a eternidade, nossos pais, nossa mãe através do seio, nos alimentou, e assim sucessivamente no nosso desenvolvimento. E nós sabemos que temos que nos alimentar para nos mantermos de pé. É uma coisa óbvia, uma coisa simples, que nós fazemos às vezes mecanicamente, ou muitas vezes por gula, que é o meu caso, né? Então, o que acontece? Nós temos que entender por que nos alimentamos. Algo também muito importante que a Dona Helena nos trouxe uma ocasião é tomar a água, né? Tem uma coisa assim que a gente toma água porque dá sede, né? A boca secou, estou com sede, está calor, vou tomar água. A água, assim como a alimentação, elas são muito importantes para o nosso corpo, porque através da água, todos os nutrientes que entram no nosso corrente sanguínea é chegado até as células através da água, pelo menos na maioria das células. E assim que nos alimentamos, e é por isso que precisamos da água. Então, quando a gente entende o porquê da água, o porquê da alimentação, então nós o fazemos com mais consciência e mais eficiência. E o que eu vou abordar hoje com vocês, que com certeza vocês já ouviram falar muito dentro do Centro Espírita, é sobre a reencarnação. E nós precisamos entender sobre a reencarnação para que possamos, assim, executá-la com mais eficiência, com mais clareza, com mais consciência, para que possamos aproveitar essa oportunidade que temos aqui. Lembrando que a encarnação não é um termo inventado pelo Espiritismo. É um termo que já, desde das primeiras, da antiguidade, desde a primeira antiguidade, as pessoas mais eminentes já acreditavam na reencarnação através da transmigração da alma. E isso veio se desenrolando até a codificação de Kardec. E aí os espíritos, através de Kardec, vieram nos esclarecer sobre a reencarnação. E a reencarnação ela está fundamentada num princípio maravilhoso, que é da justiça divina. Então aí o porquê de a gente começar a entender o porquê de nós estarmos aqui reencarnados. E como disse a Dona Helena, a reencarnação, ela não é, como ela lembrou, não é um castigo. Ela é uma oportunidade. Uma oportunidade para quê? Para que se cumpra a justiça divina, que é onde está fundamentada a reencarnação. Porque todos nós, quando aqui reencarnamos, trazemos de outras existências tudo aquilo que adquirimos tanto moralmente como intelectualmente. E nós iniciamos a nossa reencarnação com esses conhecimentos que adquirimos em outras vidas e através da intuição damos assim continuidade nessa escalada evolutiva. O espírito ele tem que desenvolver-se intelectualmente e moralmente. O intelectualmente nós desenvolvemos através do trabalho, do nosso trabalho do dia a dia, em todas as atividades. E o intelectualmente, e o moralmente, através do quê? Da sociedade, através do relacionamento humano, através desse relacionamento que mantemos uns com os outros. E que aí, esse relacionamento, ele é difícil.
ele é difícil. E aí é onde que nós temos que nos esmerar muito para que possamos desenvolver nessa parte moral. Porém, nós sabemos que o espírito, ele não desenvolve, é muito difícil ele se desenvolver intelectualmente, moralmente, juntos. Aí que vem a justiça divina, através da reencarnação. O que nós não conseguimos realizar nesta existência, Deus, através de sua misericórdia, nos concede uma nova oportunidade, para que a partir daí damos continuidade à nossa evolução. Então vocês veem como a misericórdia de Deus, a justiça de Deus, ela é muito maravilhosa, muito infinita. E como nós temos que começar a pensar e repensar sobre a reencarnação, sobre essa oportunidade que temos aqui encarnados. Então assim nós nos desenvolvemos. Há quem diga que fala, no lado moral, eu não me envolvo com ninguém, não fico reclusa. Imagine aquelas pessoas que ficam reclusas, tipo que nem aquelas freiras madres, não sei, elas ficam reclusas no convento, não têm contato nenhum com a comunidade, não têm contato nenhum com a humanidade. Elas recebem o alimento que vem de fora, através dos portões, ali, por passagem bem minúscula, para que ninguém possa vê-las, nem nada. Então elas meditam o tempo inteiro, elas estudam o tempo inteiro. Ótimo, vão adquirir conhecimento nessa área. Mas agora, e o mérito de estar junto com a comunidade, daquela comunidade que às vezes necessita de uma ajuda, de uma orientação, de uma palavra? Então não adianta a pessoa ficar reclusa. Ela não vai, assim, adquirir malefício em função do relacionamento com as pessoas, porque ela não convive com as pessoas. Mas também não tem mérito nenhum, porque tudo que aprende fica para ela. Ela não passa, ela não orienta, ela não ajuda, não estende a mão. Então vocês veem como é que a gente tem que manter o equilíbrio. Deus, na sua infinita misericórdia, nos concede todo esse ensinamento. Então, se nós adquirimos um pouco de conhecimento, um pouco de ajuda, devemos passar isso aos outros, através de palavras, através de gestos, através de exemplos, tudo da forma com que podemos expressar. Isso daí é caridade, isso é importante. Então, meus irmãos, eu vejo que Deus, através da reencarnação, nos propicia tudo isso. E temos que saber o seguinte, que quando aqui encarnados, como diz que nós temos assim um privilégio de estar aqui encarnados, por quê? Porque a fila que tem de espíritos para se reencarnar aqui, ela é muito grande. Ela é maior do que os espíritos aqui reencarnados. Então dá para perceber que nós somos especiais, que nós tivemos esse privilégio de estar aqui. Agora vamos pensar e repensar se estamos dando a devida importância para isso que nós temos, para isso que nos foi concedido, essa importância de estarmos aqui reencarnados. O que nós estamos fazendo com a nossa reencarnação? O que estamos trabalhando para que possamos melhorar? Todos nós viemos aqui com o propósito de estarmos aqui e de se desenvolver. Para vocês terem uma ideia, o trabalho da espiritualidade, quando vamos reencarnar, é um trabalho muito intenso, muito elaborado, muito bem planejado, não só com a gente, mas com todos aqueles espíritos que estão envolvidos na nossa reencarnação, o nosso mentor espiritual e tudo mais. O empenho é muito intenso para que isso aconteça. E assim nós viemos. Viemos com o propósito de nos melhorar. Por quê? Quando estamos no plano
espiritual, nós temos consciência plena de tudo que nós realizamos em vidas anteriores. Então, os nossos acertos, os nossos erros. E quando nós temos essa consciência, principalmente dos nossos erros, porque o Espírito ele tende sempre a melhorar e caminhar para a perfeição divina. Então, quando nós nos conscientizamos dos nossos erros, então realmente vem aquele arrependimento, vem aquela insatisfação por nós mesmos de termos cometido certos erros. E aí nós solicitamos provas para reparar esse erro. Vamos dar um exemplo bem prático no nosso dia a dia aqui encarnado. Quando temos uma dívida financeira, aquele que tem a vontade de saldar, aquele que tem a vontade de pagar, ele quer pagar imediatamente, ele quer correr para saldar essa dívida, mesmo não dispondo daquele numerário, não dispondo daquela quantia, mas ele quer fazer de tudo para saldar, ele quer ficar livre daquilo ali. Isso nós estamos pensando materialmente. Que materialmente ele envolve o egoísmo, a vaidade, ele envolve um monte de coisas. Mesmo assim nós queremos saldar essa dívida. Agora vocês imaginem no plano espiritual, quando nós tomamos consciência daquilo que fizemos em vidas passadas. Imagine como é que nós nos sentimos para saldar essas dívidas. Então nós queremos e pedimos provas para que esses erros cometidos sejam reparados. E assim ficamos livres. Porém, Deus, na sua justiça infinita, misericórdia infinita, Ele sabe que não temos condições. Como às vezes aqui encarnados, nós sabemos que não temos o dinheiro para pagar toda a dívida, mas mesmo assim queremos. E não conseguimos de uma vez só. Mesmo sabendo a gente quer. E Deus sabe que não temos condições de saldar o nosso débito para com Deus, para com os nossos irmãos, para com aqueles que nós cometemos algum mal, para com eles. Então, o que acontece? Deus nos dá as provas, a expiação, para que a gente possa cumprir na sua totalidade. Olha, você tem capacidade para isso. Você pode realizar isso. Então, siga em frente. Faça somente isso daí, que você estará fazendo muito para a sua evolução. Mas vejam bem, mesmo assim, é pouco perto do que nós erramos. Mas Deus se satisfaz somente com aquilo que nós possamos cumprir. Aqui encarnados, a gente tem o esquecimento, a gente tem momentos de intuição daquilo que nós nos propusemos. E se nós pararmos e analisarmos, se a gente começar assim, a entender a reencarnação e a nossa existência aqui, para que essa passagem aqui, ela não fique um vazio, a gente não se sinta vazio, a ponto de chegar e falar assim, o que eu vim fazer aqui? Eu nasci, cresci e vou morrer, fisicamente. A gente não pode se sentir assim. Deus não faria um joguete com a gente, uma brincadeira com a gente. Deus está muito empenhado com o nosso desenvolvimento, com a nossa melhora. Então, vamos pensar bem na nossa reencarnação. Vamos refletir, momentos de oração. Vamos pedir a Deus e a Jesus para que a espiritualidade possa nos intuir, o nosso mentor espiritual possa nos intuir daquilo que necessitamos, dos meios para cumprir assim com aquilo que nós estabelecemos como meta, para aquilo que Deus concedeu para a gente, para que a gente possa cumprir aqui encarnados. E assim nós vamos melhorar. E com certeza, mesmo assim, com todo o empenho que nós temos, ainda nós vamos ficar faltando com alguma coisa. Porque é difícil. Porque aqui nós estamos envoltos pela matéria, aqui nós estamos envoltos pelo egoísmo, pela vaidade,
por todas aquelas mazelas que o ser humano carrega consigo e que tem que ser melhorado. Então busquemos aquilo que muito li para saber o que é daquilo que trazemos, que o karma que nós trazemos lá de trás, de outras vidas, e aquilo que às vezes, aquele probleminha que às vezes a gente adquire aqui, nessa existência, nessa encarnação. Então observa bem, o que eu pude assim, chegar a uma conclusão, né? Talvez alguém tenha uma definição muito melhor, uma maneira de explicar muito melhor, mas o que eu consegui entender, se nós refletirmos sobre nossas vidas, desde a infância, onde pudermos lembrar, observem que a vida sempre nos leva a um lugar, a se deparar com certos problemas, com certas tentações. Nós temos assim aquele problema que nos persegue uma existência inteira, pelo menos gente que é mais velho sabe que aquilo lá foi. Quem está começando, observe que algum problema ele segue junto com a gente. Ele dá aquela melhorada, aquela pausa, que é para a gente respirar e meditar, depois vem a carga de novo. Ele dá aquela melhorada, a gente sossega, e depois vem a carga de novo. Isso daí é uma coisa que nós temos que trabalhar. Porque esse é o foco principal. Isso é aquilo que nós trazemos de outras existências. Ele está ali trabalhando. O dia a dia, né, é aquela pedrinha no sapato que está nos importunando, que tira o nosso sossego. Então é aí onde nós temos que trabalhar. Para que isso a gente possa trabalhar, nós não sabemos de forma, às vezes, como é que eu tenho que proceder. Para isso existe a oração, que é a religação com Deus, e nós colocamos em ação o seu plano, porque o nosso mentor, ele está constantemente do nosso lado. É só solicitar e ele vai nos intuir. E quando nós estamos de coração aberto para um propósito grandioso, maravilhoso como esse, fiquem certos de uma coisa, que a espiritualidade sempre vai nos orientar, sempre vai nos conduzir para o caminho correto, para o nosso objetivo, que é essa a maior maneira de se conseguir a nossa evolução. Então, se nós nos conscientizarmos sobre a reencarnação, sobre o nosso propósito, que cada um aqui, cada um de nós, temos a nossa importância nessa existência. Nós não somos simplesmente uma peça sem utilidade. Todos nós temos a nossa utilidade aqui. Às vezes a pessoa pensa assim, bom, mas o que eu posso fazer? Eu não sou ninguém. Quem sou eu? Perto de fulano, beltrano, que se destaca, que isso, que aquilo. Cada um tem a sua missão. Cada um tem o seu propósito aqui. E nós somos tão importantes como qualquer um outro. Ninguém é melhor do que ninguém. Nós não podemos dar tanta ênfase a uma outra pessoa e nos esquecermos. A gente vê espíritos de luz que vieram aqui, tiveram a sua passagem, grandes ensinamentos, grandes destaques. Eles vieram com essa missão. Nós viemos com outra. E não precisamos nos menosprezar a isso. Cada um fazendo a sua volta, aquilo que lhe compete, tentem projetar isso daí. Tente imaginar, se nós começarmos dentro do nosso lar, que é uma micro região perto do universo, se nós começarmos dentro do nosso lar, o nosso propósito, estarmos aqui, isso daí, gente, vai se irradiando. Imagine nosso vizinho cumprindo com esse propósito. O da frente, o de trás, do lado direito, do lado esquerdo. Essa luz vai aumentando. Essa vibração vai aumentando, vai contagiando pessoas. Quando nós estamos imbuídos desse propósito, que vamos
passando por onde passamos, no nosso ambiente de trabalho, os jovens que estão na escola, enfim, aqueles que têm o seu trabalho voluntário, os pais, as mães que estão em suas casas com seus filhos, orientando. Se cada um cumprir com esse objetivo, gente, é aí que a humanidade vai crescendo. Nós não podemos pensar individualmente, não podemos ser egoístas a esse ponto e falar assim, bom, eu estou me empenhando, eu estou estudando e eu estou fazendo a coisa de uma forma que eu estou livrando a minha parte, como diz o egoísta. Bom, a minha parte aqui já está tranquilo, eu estou sossegado, eu livrei o meu, e o resto? O resto se vira. Não, não é assim, gente. Quando nós chegamos a um ponto de uma consciência assim, de conhecimento, aí que nós vamos ver que nós devemos ajudar o nosso próximo, a orientar, a estender a mão, puxar. Imagina, esses espíritos tão elevados que não precisariam estar aqui mais no plano terreno. Eles poderiam estar em umas moradas muito mais elevadas, muito mais desenvolvidas, mas, como diz, eles sentem que enquanto tiver a última alma aqui encarnada que necessita da ajuda aqui na Terra, ele aqui vai estar. Então, vocês vejam que ele se desprendeu totalmente do lado egoísta. Ele entendeu que ele tem que, não é porque ele adquiriu conhecimento, que ele não vai dar continuidade e não vai ajudar. Imaginem nossos professores, que se eles tivessem tido essa conduta, eu sei, eu adquiri o conhecimento, eu sei ler e sei escrever, não vou ensinar mais ninguém. Será que nós estaríamos lendo e escrevendo? Será que teríamos desenvolvido o nosso intelecto? Acho que não. Então vocês veem da importância. Procurem saber, no nosso dia a dia, o que nos compete. O que nos compete a fazer para o nosso próximo. Às vezes, a gente pensa em coisas mirabolantes, que só assim que eu vou atingir o meu propósito, mas não precisa disso. Às vezes um simples gesto, às vezes um bom dia, uma boa tarde, às vezes ter 5 minutos para ouvir essa pessoa. Sentir o que ela tem. Não precisamos expressar assim aquela mágica de solucionar o problema. Não cabe a nós. Orientar, sim, mas resolver o problema é muito difícil. Então, o que nós devemos fazer? Ser bom ouvinte. Vocês veem que não é muita coisa. É simples. Nós simplesmente temos que dispor um pouquinho do nosso tempo. Isso é maravilhoso e nós vamos ganhar muito tempo depois, porque as coisas vão se desenvolver tão facilmente que nós vamos ver que vai sobrar tempo para mais e mais atos dessa forma. Então pensamos bem, vamos observar bem a nossa importância aqui nessa reencarnação. Saibam que Deus, a sua justiça divina, Ele concede a cada filho esta oportunidade. E nós somos privilegiados por estarmos aqui. Pensemos bem, quando estamos tomando o nosso copo d'água, a importância que ele tem para o nosso organismo. Vamos pensar bem, a cada colher de alimento que colocamos em nossa boca, a importância desse alimento. E mais importante, gente, quando acordarmos, vamos elevar bem o nosso pensamento a Deus e a Jesus e agradecer, porque Deus está concedendo mais um dia de nossa existência aqui na Terra. É mais um dia de oportunidade. É mais um dia que nós temos que aproveitar. A cada instante, a cada momento. Não vamos desperdiçar nenhum momento desse. E assim estaremos contribuindo para que esta humanidade cresça, para que esta humanidade possa prosperar, possa se entender, possa viver de forma harmoniosa. Porque as coisas estão se acelerando. Como nós tivemos uma orientação
Observamos que o tempo está passando rápido, sim. Esse tempo está acelerado. A Terra gira mais intensamente, porque o processo de evolução está chegando. Esse planeta, ele vai estar em evolução, e nós fazemos parte disso. Vamos acompanhar essa evolução do planeta Terra para que possamos estar inseridos nele. Não deixemos de aproveitar esses momentos tão maravilhosos. Meus irmãos, o que eu tinha para vocês era isso. Sobre encarnação, vocês já ouviram bastante, mas como eu aprendi em palestras de venda, tudo, aquela coisa mais óbvia, mais elementar, a gente deixa, no nosso dia a dia, a gente deixa de lado. Se nós pegarmos o Evangelho, o Livro dos Espíritos, se nós abrirmos, a gente vai ler um trecho, vai chegar aquele momento e falar assim, isso aqui eu já li. Isso já sei decor. Esse que é o problema. Sei decor. Entendeu? É difícil. Precisa ler, reler e estudar. E fazer com que aquilo entre em nossos corações. E, o mais importante, tentar colocar em prática. Que Deus abençoe a todos. Que tenham um ótimo domingo, uma semana maravilhosa, abençoada por Deus, por Jesus. E que vocês possam receber tudo aquilo que vieram buscar no seu devido merecimento, que Deus o conceda a todos. Vamos fechar os nossos olhos, vamos fazer uma prece, para que possamos estar assim bem receptivos ao nosso passe. Pai nosso, que estais no céu, santificado, Senhor, seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes, ó Pai, cairmos em tentações, mas livra-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus.